Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é os tempos verbais simples do modo indicativo em diferentes gêneros textuais. Nós vamos falar sobre os tempos verbais simples do modo indicativo. Na última aula, nós estudamos sobre os modos verbais. Vamos relembrar de que se trata os modos verbais? Chamamos de modos verbais as atitudes expressas no momento da fala ou da escrita. São classificados em modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Nós estudamos na aula anterior que o verbo no modo indicativo é quando ele expressa certeza. O verbo no modo subjuntivo é quando ele expressa hipótese, incerteza, dúvida. E o verbo no modo imperativo, ele expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. Hoje, nós vamos continuar falando sobre o modo indicativo, quando ele expressa certeza, mas dentro do modo indicativo, vamos estudar os tempos verbais. Vamos lá! O modo indicativo, como eu disse para vocês, ele quer revelar que o fato sobre o qual se escreve indica certeza, algo certo, real e verdadeiro. E o que são os tempos verbais? Os tempos verbais indicam quando ocorre a ação ou o estado ou o fenômeno natural expresso pelo verbo. Então, tudo se situa em determinado tempo. Então, o tempo verbal é quando ocorre. Os principais tempos verbais, tempos do verbo, são presente, pretérito e futuro. Esses são os principais tempos. No modo indicativo, quando o verbo exprime certeza, há 6 tempos verbais simples. Vamos estudar sobre eles. Observem, gente, no quadro que mostra o modo indicativo e os tempos dele, né? Temos o presente, temos o pretérito, que significa passado, pretérito imperfeito, mais que perfeito, e o pretérito perfeito. E no futuro, nós temos 2 tipos de futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, contando, são 6 tempos verbais. Nós vamos estudar esses 6 tempos verbais lendo textos, como eles funcionam dentro dos textos. Vamos lá? Vamos ao nosso primeiro texto. O primeiro texto é um texto de Cecília Meirelles, intitulado Motivo. Acompanhem a leitura. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias, no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Gente, observem que no poema ele apresenta várias ações do eu lírico e apresenta um estado do eu lírico. Olhem na primeira estrofe. Há as formas verbais canto, sou. O eu lírico afirma eu canto, sou poeta. Olha essas formas verbais, canto e sou. Elas indicam ações, elas indicam uma ação, cantar, e um estado, ser, que é habitual do eu lírico. A esse tempo verbal chamamos de presente do indicativo. Pessoal, o presente do indicativo não significa somente aquilo que ocorre no momento da fala. Não, eu estou aqui, está ocorrendo no momento da fala. Isso é presente do indicativo, mas o presente do indicativo não é somente isso. O presente do indicativo também indicam ações que ocorrem habitualmente, cotidianamente. Exemplo, eu como maçã. Comer, eu como. Essa forma verbal não indica que eu estou praticando essa ação agora, mas ela indica que eu pratico essa ação habitualmente. É comum eu praticar essa ação. Então, a esse tempo verbal chamamos de presente do indicativo. Vamos dar continuidade, ler outro texto para identificarmos outro tempo verbal. Homem ganha na loteria pela 6ª vez, agora faturou 1,36 milhão. 3 de fevereiro de 2021,
por redação só notícia boa. Um caso de sorte multiplicado por 6. O norte-americano Brian Moss, de Meridian, Idaho, ganhou pela 6ª vez na loteria. Na semana passada, ele recebeu o maior prêmio de todos, $250 mil, o equivalente a R$ 1.360.000. Moss, dono da loja de artigos de saúde, disse à loteria de Idaho que joga regularmente porque sabe que isso beneficia as escolas do estado. Gente, observem, né, que nós acabamos de ler uma notícia. Se você observou, o título da notícia tem verbos no presente. É comum isso acontecer na notícia, embora a maioria das notícias elas relatem algo que já ocorreu. Se você observou durante a leitura da notícia, a maior parte dos verbos estão no passado. Por quê? Porque foi uma situação que já ocorreu com a pessoa, de ela ter ganhado. Se a notícia relata um fato que aconteceu, dizemos que os verbos estão, na maioria, no pretérito. Pretérito é um nome utilizado pela gramática para dizer que significa passado. Pretérito é passado. Só que na gramática, nós temos 3 tipos de pretérito. Se você observou na notícia, há várias formas verbais que indicam ações concluídas, ações terminadas, ações acabadas. Quando uma ação ela é concluída, ela é acabada, dizemos que está no pretérito perfeito. Observem o slide. A este passado chamamos de pretérito perfeito. Aí olha os exemplos aí na última linha. Faturou, ganhou, recebeu, disse. São formas verbais retiradas lá da notícia que indicam ações concluídas. Agora vamos estudar outro tipo de pretérito, porque nós temos 3 tipos de pretérito. Falamos sobre o pretérito perfeito, ações concluídas. Agora vamos falar sobre o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito do indicativo se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado ou que no passado ocorria de maneira habitual. Vamos ler esse texto intitulado Saudade. Filisbino Matoso andava que era uma tristeza só, não queria nada com a vida, nem aceitava o consolo de ninguém. Quem passasse lá pelas bandas do sítio da Purunga Sonora ia ouvir os lamentos do moço. Ai, como sofro, sem minha querida Floresbelta não posso viver. De que me vale este lindo sítio com lago se estou nadando em lágrimas? Todos que moravam no Purunga Sonora e nos arredores sabiam da história de Floresbelta. Era o grande amor de Filisbino Matoso. A choradeira havia começado com o raiar do sol, quando a tal Floresbelta, sem avisar ninguém, resolvera tomar o caminho da cidade. Gente, se vocês observem, né, que nesse texto há várias ações que o personagem e que a personagem no passado se repetiam. Essas ações elas se repetiam no passado ou elas indicam ações que ocorriam de maneira habitual, que duraram determinado tempo. Chamamos de pretérito imperfeito. Olhem no slide, por exemplo, na primeira linha. Andava, queria, ia ouvir. No primeiro parágrafo, nós temos esses exemplos de pretérito imperfeito, porque indicam ações passadas que elas ocorriam de maneira habitual ou que duraram. Outro exemplo de pretérito imperfeito, por exemplo, eu brincava no parque. Brincava é uma ação passada, então é pretérito. E essa ação, ela se repetiu, ela era habitual no passado, por isso chamamos de pretérito imperfeito. Agora vamos estudar outro tipo de pretérito, que é o pretérito mais que perfeito. Observem o exemplo. Quando olhei para trás, o fogo consumira boa parte da vegetação do terreno. Olha só, gente, olhem o slide que nós temos 2 formas verbais, olhei e consumira. Olhei é pretérito perfeito, porque indica uma ação concluída. Só que olhem a forma verbal destacada, consumira. Consumira é pretérito mais que perfeito,
Porque o pretérito mais que perfeito é uma ação passada anterior à outra. Quando olhei para trás, o enunciador ele olhou para trás, é um passado. Mas antes desse passado, ocorreu outro, que é o fogo tinha consumido boa parte da vegetação. Esse é o pretérito mais que perfeito. Nós não usamos atualmente esse pretérito consumira, fizera, buscara, tornara, mas encontramos em textos muito formais e em textos mais antigos. Nós usamos hoje muito o tempo composto, uma locução. Olhem o exemplo, como nós usamos no dia a dia. Quando olhei para trás, o fogo tinha consumido boa parte da vegetação do terreno. Então, esses foram os 3 tempos verbais do pretérito explicados, né? Falamos sobre o presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Agora vamos falar do futuro, 2 tipos de futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Acompanhem. Olha a manchete. Vacina chegará aos estados em até 5 dias após a aprovação da Anvisa no domingo. Gente, a vacina chegará. Chegará. Pelo sentido do texto, você já observa que indica uma ação futura, uma ação que vai ocorrer certamente. A esse tempo verbal chamamos de futuro do presente, uma ação que certamente irá ocorrer. E o outro futuro é o futuro do pretérito. Vamos observar na tirinha como ele se dá. Eu antes seria uma floresta do que uma rua. Sim, eu seria. Se eu pudesse, com certeza seria. O futuro do pretérito enuncia um fato que poderia ter ocorrido posteriormente a um determinado fato passado. Gente, o futuro do pretérito, ele indica um futuro que ele foi impedido de acontecer. Eu comeria o pão se não tivessem comido. Se não tivessem comido, eu comeria. É uma ação futura, mas que foi impedida por alguma coisa. É por isso que chamamos de futuro do pretérito. Esses foram os tempos verbais estudados. Vamos fazer uma questão para exercitarmos sobre o que estudamos? Aqui, gente, nós temos um texto, a escola da vida. Vamos à primeira questão para a gente poder observar o trecho ao qual se refere. A questão. Questão número 1. Quem gostou mesmo da nova escola foram os filhos dos humanos. Afinal, quem não, de poder brincar todos os dias com coelhinhos, macaquinhos e até uma oncinha mansa como a Afonsinha? Observem esse espaço aí indicado. Ele deve ser preenchido com o verbo gostar no futuro do pretérito. Um futuro que ele vai ser impedido. Como ficaria no futuro do pretérito? Afinal, quem não gostava, gostou, gostará ou gostaria? Quem não, gostaria. É o futuro do pretérito. Por isso, alternativa D. O futuro do pretérito sempre tem a desinência -ri. Gostaria, faria, buscaria. Vamos à questão número 2. E assim foi criada a Escola da Vida, onde todos os alunos aprenderam que natureza e civilização podem conviver tranquilamente. Aprenderam e pode. Quais são os tempos verbais, respectivamente? Aprenderam. Indica um passado. Se eles já aprenderam, significa que é um passado terminado, concluído. Então, chamamos de pretérito perfeito. E pode, eu posso, tu podes, ele pode. Indica o tempo presente. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Espero que tenham entendido a aula. Para acessar novamente, rever essa aula, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.